Foi. Vamos fazer, então, a nossa correção aqui da atividade da semana passada. Espera aí, tem gente entrando ainda. Ah, a Gabi. Tá. Vamos fazer, então, a correção da atividade da semana passada. Deixa eu abrir aqui, ó. Já está aparecendo para vocês, né? Atividade, correto? Correto, né? Beleza, vamos fazer a leitura aqui, ó. Primeira, desenhe 3 pares de retas. Uma delas, seria uma, né? Uma delas paralelas, deixa eu até corrigir aqui, botar uma, porque para não ficar errado. Uma de paralelas. Ah, é um par, tá certo. Tá, um par de retas paralelas. Um outro de concorrentes perpendiculares e um outro de concorrentes oblíquas. Não se esqueça de dar nome adequado às retas. Tá, eu vou abrir aqui o nosso quadrinho, porque eu acho que teve gente que esqueceu do que é dar nome. Não era só simplesmente falar que era a reta paralela, que era a reta perpendicular e que era a reta obtusa. A gente tinha que colocar as letrinhas. Se não colocasse as letrinhas, ia não ter nomes. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tududu. Apagando. Vou fazer um par de retas paralelas aqui, ó. Tchum. Vamos fingir que essas retas, por favor, estão paralelas para mim. Aqui. Vou dar nomezinhos a elas. Reta A, reta B. Lembrando que letras, nomes de retas sempre são minúsculos. Teve gente que colocou letra maiúscula ainda. Eu falei que não ia aceitar. Dessa vez, eu ainda aceitei. Na prova, eu não vou aceitar letra maiúscula para dar nome à reta. Ponto tem letra maiúscula, reta tem letra minúscula. Repetindo, ponto tem letra maiúscula, reta tem letra minúscula. Inclusive, na hora que vocês vão escrever também aqui na hora que vocês vão escrever ou no formulário, ou aqui no chat, ou na folhinha, por favor, escrevam da forma correta. É a mesma coisa que vocês escrever o nome de vocês começando com letra minúscula. Vocês sabem que nome começa com letra maiúscula, correto? Nome de pessoas começa com letra maiúscula. É a mesma coisa. Talvez você esqueceu de dar nome ali a alguma coisa, Gabi. Depois eu vou, quando a gente chegar, a gente vê isso certinho, tá? Quando a gente chegar na questão ali. Então, ali, ó, o que acontece? Tinha que ter colocado letras minúsculas aqui para dar nome. Beleza, esse aqui é o nosso par de reta paralela. Vou fazer agora uma reta concorrente oblíqua. Aqui, churu, chuchu, aqui, chuchu. Aí eu vou Czinho e Dzinho. Ok, aqui está o nosso par de retas concorrentes oblíquas. Agora eu vou fazer uma perpendicular. Aqui, aqui, reta E reta F. Pronto, deu. É isso aqui que tinha que ter respondido. Claro, não precisa ser exatamente igual, pode estar posicionado de outra maneira, mas par de retas paralelas, par de retas concorrentes oblíquas, par de retas concorrentes perpendiculares. Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu puxar para o ladinho, fica mais fácil de correr aqui. Fala. Daí, eu fiz igualzinho tu fez e eu levei um ponto a menos, porque... Por quê? Não sei, eu tinha feito Por quê? igualzinho. Lê para mim de novo o que está escrito aqui, Sofia. É. Não esqueça de dar nomes às retas adequados. Você colocou nome? Deixa eu ver, eu acho que eu botei. Não, você não botou. Não botei? Não, não botou. Tá? Continuando. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Analise a figura abaixo e responda as perguntas que seguem. Aí a gente tem aqui, ó, um desenho aqui de várias retas, todas elas com letras minúsculas, tá vendo? Letra minúscula. Indique 2 pares de retas paralelas. Então, são 2 pares, não é um par. Tipo, é como eu tenho um par de meia, é 2 meias. Se eu tenho 2 pares de meias, eu tenho 4 meias. Tipo, 2 numa mão, 2 na outra, tá vendo? Então, eu tinha que ter colocado 4 retas, né? 2 a 2, fazendo os parzinhos. Então, vamos lá. Olhando para a figura, que retas paralelas eu tenho aqui? Eu tenho A com D, então eu teria escrito A com D, ou então usar um símbolozinho diferente. Normalmente, quando a gente quer dizer que ela é paralela, eu posso fazer isso daqui, ó. A, tá vendo, ó? 2 retinhas aqui, com D.
Isso pode ser representado também dizendo, olha, o A é paralelo à reta D. Beleza, então esse era um jeito de ter anotado. Mas se colocasse só A e D, também estava tudo certo. Também a gente entende ali que está referenciando aquelas duas retas, tá? Mas se vocês quiserem usar um símbolozinho bonitinho aqui para dizer que as retas são paralelas, é essa daqui, que é a barrinha deitada que a gente tem também no teclado ali, se vocês quiserem usar, tá bom? Beleza, então essa aqui, ó, A é paralela ao D. Vamos para a próxima aqui. Aí isso eu coloquei um par só, agora eu tenho que colocar mais um par. B é paralelo ao C. Então, vou lá, vou colocar também B minúsculo paralelo ao C. Pronto, então essa daqui foi a resposta daquela questão que a gente acabou de fazer. Vamos para a resposta da B. Indique dois pares de retas perpendiculares. Ok, vamos fazer um perpendicular aqui, ó. Então, vamos ver o que tem de perpendicular ali. A gente tem o A é perpendicular ao B. Então, aqui eu não tenho um símbolo bonitinho para escrever no teclado, mas se eu fosse escrever fazendo o desenho, eu poderia colocar aqui, ó, A perpendicular ao B, tá? Esse aqui é o símbolo do perpendicular. Ou então, a gente pode fazer um símbolozinho diferente ali, usar o mais, tipo, ó, perpendicular ao B. Ah, mas aqui está um A mais B. Mas nesse caso de contexto que a gente está olhando aqui as retas, poderia entender que esse maisinho aqui está dizendo que elas são perpendiculares. Beleza, vamos continuar aqui. Ah, é dois pares, então tem que colocar mais um par de perpendicular. Poderia ser A com C. Então, vou fazer a mesma coisa ali, ó. A perpendicular a C, ou usar o símbolozinho do mais ali, seria a mesma coisa. Esses dois pares aqui são os únicos perpendiculares que tem? Não, a gente poderia ter respondido ainda B com D, ou então C com D. A ordem que vocês colocam a letra C com D ou D com C é a mesma coisa, tá? Não precisa usar a mesma ordem que eu usei. Mas a gente pode pensar que é bom a gente sempre colocar a letra que vem antes no alfabeto, antes ali na hora de responder. Agora já voltou ali, ô Duda? Tudo certo? Tá, alguém ia perguntar alguma coisa ali? O que foi? Não, tá igual antes o microfone, mas tá funcionando o som. Tá, beleza. Então vamos continuar aqui, vamos para a próxima questão. Então ali foi a B daquela questão que a gente acabou de responder. Agora vamos para C. Indique dois pares de retas concorrentes oblíquas. Beleza, agora eu vou passar aqui para o próximo quadrinho. Deixa eu apagar isso aqui. A nossa C ali daquele ali. Vamos ver o que acontece. Concorrente oblíqua, isso significa o quê? Que elas se cortam, e elas não se cortam de forma perpendicular, elas se cortam de forma aguda ou obtusa, né? Se eu reparar, olha só, a B está cortando a E de forma que não é perpendicular, então ela tem que ser oblíqua. Então, o B com o E é oblíquo, então eu posso marcar ali, ó, o B, posso fazer um xizinho assim mais deitadinho, com E oblíqua, ou simplesmente colocar ali o B com E, ou simplesmente B, espacinho E, tanto faz, tá? Mas já dá para indicar que elas são concorrentes oblíquas. E a gente tem mais aqui o que? C com E também, que é oblíqua. C com E, oblíqua. O que acontece? Se a gente prolongar essa reta aqui, ó, ela também vai bater na D, e ela também vai bater na A aqui para cima, tá vendo? Ela vai acabar se encontrando, ela não é paralela, porque a ideia de ser paralela significa que nunca vai se encontrar. A D e a A nunca vão se encontrar porque elas estão na mesma direção. Já a E e a A, elas vão acabar se esbarrando se a gente fizer um prolongamento aqui. Então, a A com a E também vai ser concorrente oblíqua, e a D com a E também vai ser concorrente oblíqua. Que erro que aconteceu? Algumas pessoas, para responder a questão B, usaram que a E com a D era paralela, e não é. Ela é concorrente oblíqua, porque ela vai se esbarrar aqui, ó. Se eu continuar seguindo, ela vai se bater, correto? Só que olha só o que acontece. Aqui na figura não está batendo, mas se eu fizer o prolongamento, porque é uma reta que continua infinitamente, elas vão acabar se esbarrando. Então, um erro que aconteceu aqui foi que algumas pessoas, na hora de responder a B, usaram a E como se ela fosse perpendicular a alguma dessas retas aqui, ou a D ou a A, tá? Isso foi o único errinho que apareceu nessa questão aqui de forma geral. A maioria do pessoal acertou, ou se errou, acabou esquecendo de colocar mais um par, tá vendo? Ó, indique dois pares, não é um par, é dois pares. Então tinha que colocado
2 pares aqui, como eu coloquei, tá vendo? Beleza. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Deixa eu ver quem comentou ali alguma coisa. Jonathan, também que tá marcando. Sim, já me falaram, mas eu não descobri o que que é. Começa a seleção. Tá ouvindo, não tá? Então tá tudo certo. Deve ser um bug aí do Sim. negócio. Então deve Pode. ser um... Fala. Agora que eu entendi aquele negócio de botar nome, não era falar que era concorrente bíblico, era botar A, B, tracinho, tal. Nossa, que raiva. Fica difícil. Isso eu chamei a atenção na correção passada, que aconteceu o mesmo erro com algumas pessoas. Eles não estão prestando atenção na hora que eu estou falando, hein? Porque eu já falei, olha, dar nome é literalmente dar nome. Dizer, olha, essa reta aqui se chama A, essa reta aqui se chama B, tá? Eu não estou classificando em que tipo que ela é. Que tipo é outra coisa. Nome é nome. Vamos lá, continuando a próxima aqui. Deixa eu puxar aqui a próxima. Deixa eu ver aqui qual que é. Opa, aqui. Aí a próxima questão vai ser o seguinte. Ângulo reto, ângulo obtuso e ângulo agudo. Desenhe cada um deles e cite um exemplo de cada um deles que encontramos no cotidiano. Bem, os exemplos são bem variados, tá? Mas a ideia era desenhar um ângulo agudo, um ângulo reto e um ângulo obtuso. Por favor, gente, se vocês vão usar o papel, usem uma régua, tá? Tipo, teve gente que fez na mão livre aqui, ó. Quando eu estou desenhando no computador, eu não tenho como usar régua, botar uma régua aqui na tela e ficar riscando, né? Então, assim, eu vou fazer o mais reto possível, mas vocês têm que entender que é uma licença poética na hora de desenhar. Quando vocês estão fazendo em casa, vocês têm que usar a régua. Teve gente que usou ainda sem régua. Próxima vez eu não vou aceitar reta que não seja reta. E, tipo, se fizer um negócio assim, ó, eu não vou aceitar como reta. Ou se fizer um negócio, tipo, escala que toda traçadinho, eu não vou entender como reta. Reta é retinho. Aqui não ficou reto 100%. Por quê? Estou desenhando com o dedo na tela do computador. Eu não tenho como usar régua, tá? Então, eu estou fazendo aqui mesmo bem livre, mas vocês têm que usar a régua em casa, tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, fazer um ângulo reto, tá? Então, vou fazer um ângulo reto aqui. Deixa eu apagar bonitinho. Tchum. Aqui, apagar esse pontinho aqui, que foi uma sombrinha. Ângulo reto. Ok. Bota aqui um quadradinho para dizer que é um ângulo reto. Não ficou bonito. Vou fazer mais bonito então aqui também. Ok, melhorou um pouquinho. E continua. Ok. Tá, ângulo reto. Ok, exemplo de ângulo reto. Canto da porta, canto da janela, canto do guarda-roupa, canto da mesa, canto da cadeira, enfim, muita coisa, né? Canto do livro, canto do computador, e a gente tem vários ângulos retos, né? Poderia ter infinitos exemplos ali, vocês têm um monte de exemplo em casa. Deu o exemplo certo, tá valendo. Próximo ali tem que fazer um ângulo agudo. Ângulo agudo. Tchum, aqui, ó. Fechadinho. Ah, exemplo de ângulo agudo. Lápis. Relógio. A porta fechada. A porta quase fechada. E tem um monte de exemplo. Vocês podem dar vários exemplos sem problema nenhum. Ângulo obtuso. Exemplo de ângulo obtuso, a porta aberta, relógio, a minha estante, o telhado da casa. Tem um monte de coisa também, tá? Tipo, exemplos aqui não faltam. Tinha que ter colocado, fazer os desenhozinhos, esse daqui era o reto, esse daqui era o agudo, e esse daqui era o obtuso. Pronto. Tá? A maioria do pessoal acertou isso daqui sem mistério nenhum. Quem errou alguma coisa esqueceu de colocar os exemplos, porque, né, tá difícil para ler aí o pessoal que tem dizendo aqui, ó, coloca exemplos do cotidiano, o pessoal não coloca, aí fica difícil. 3 voltas completas. Quantos ângulos retos a gente consegue ter? A gente consegue ter 12, porque pensa o seguinte, cada volta tem 4 ângulos retos. 4 vezes 3, 12. Bem simples essa questão também, a maioria do pessoal acertou, sem muita dificuldade. Qual é o maior, qual é a medida do ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando ele marca 5 horas? Esse ângulo é agudo, obtuso, reto ou raso? Faça o desenho numa folha para ajudar a resolver a questão. Não é necessário enviar a imagem. Tá, aqui era para dizer qual é a medida, tá vendo? Então tem que dizer quanto que é, em números, tá?
Além dos números, ainda tinha que dizer que se era reto, agudo, tarará, tarará, tá? Então vamos fazer o desenho aqui. Deixa eu ver se tem um relógio já preparado aqui, ó. Tem esse relógio aqui. Tá até aqui já, eu acho. É isso mesmo? É 5 horas? Acertei? É 5 horas, ó, tá aqui pronto já o nosso desenho, que maravilha. A gente já tinha feito essa questão, olha só. Só que tá pronto aqui, tá vendo? Ó, tipo, é obtuso, a gente tem aqui, ó, o ângulo de 150, que é exatamente essa medida aqui. Por que é 150, professor? Porque tem 5 pedacinhos de 30, né? Então tem 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, dá 150. Pronto. Essa questão a gente tinha feito em aula, tá? Até deixei já para vocês terem uma referência. Próxima aqui, ó. Qual que é a medida do ângulo formado pelos ponteiros no relógio quando ele marca 11 horas? Esse ângulo é agudo, obtuso, raso ou reto? Se vocês olharem, quer ver? Eu até vou, acho que tem mais um pronto aqui. Opa, tem mais um pronto aqui, ó. Mas aqui tá marcando 1 hora. Vamos pensar um pouquinho. Será que se eu virar esse ponteiro aqui do vermelhinho para esse lado, não vai ter exatamente a mesma medida? Sim, vai ter exatamente a mesma medida, gente. Opa, apagando, riscando não dá, né? Aqui, ó, vai ter exatamente a mesma medida. Só vou virar o vermelhinho para o outro lado, ó. Aqui, ó. Deixa eu puxar o vermelhinho aqui. É exatamente a mesma medida, que é 30 graus, tá? Por quê? Porque é uma fatiazinha só dessas 12 fatias possíveis que a gente tem. Tem que lembrar, uma volta inteira tem 360 graus. Se eu dividir em 12, vão ter 12 pedaços de 30 graus. Pronto, é só pensar isso e a gente consegue responder aqui o das 11 horas, que é praticamente igual a esse aqui da 1 hora, só tá o ponteirinho pro outro lado, né? Igual, mesma coisa. Vamos para a próxima. Qual que é a medida do ângulo formado pelo ponteiro no relógio quando marca 3:30? Esse ângulo é agudo, obtuso, reto ou raso? Acho que só 2 pessoas que acertaram esse daqui, tá? Deixa eu ver se eu não tinha um desenho parecido com esse. 4 horas, não. Vamos usar esse daqui, então. Eu vou apagar esse daqui, vamos usar esse daqui, que já é o suficiente para a gente conseguir entender. Não é obtuso. Não é 120. Os ponteiros não estão nessa direção. Vamos ver onde é que estão os ponteiros aqui. Primeira coisa que eu tenho que marcar é o ponteiro grande, que vai estar no 30, aqui para baixo. Ok. O ponteiro vermelho é 3 e quanto? É 3:30, é isso? Isso, 15:30 é a mesma coisa que 3:30. É 3:30, só tirar 12 aqui, fica 3:30. Ok, vamos pensar o seguinte, o ponteiro, ele não sai e pula direto das 3 para 4 horas. Ele vai andando devagarinho, tem o caminho todo para chegar lá. Como passou metade da hora, meia hora, eu vou estar na metade do caminho entre o 3 e o 4, né? Então aqui a gente vai ter o 4 em seguida, ele vai estar exatamente na metade do caminho. Então eu vou marcar o ponteiro na metade do caminho entre o 3 e o 4. Vamos pensar então quanto que tem. Olha só, aqui tem 30. Deixa eu marcar aqui embaixo. Ó. Esse pedacinho aqui tem 30. Esse outro pedacinho aqui também tem 30. Só que olha só, daqui do 3 até o 4 tem 30 também. Só que ele não está aqui no começo e não está no final. Ele está na metade do caminho, porque passou meia hora. Então, qual que é a metade de 30? É 15. Então, o pedaço que ele vai fazer aqui no meio do caminho... Opa, ficou errado, deixa eu voltar. Aqui, ó. O pedaço que ele vai estar marcando aqui é a metade do caminho. É como se eu tivesse um pedaço de pizza ali e dividir a metade da pizza em 2 pedaços. O pedaço, uma fatia em 2 pedaços só. Então vai estar na metade do caminho, que é 15. Então esse pedacinho que está marcando aqui, ó, vai ser 15 graus. E se a gente somar, então, o 30, que é esse aqui, das 6 até as 5, o outro 30, das 5 até as 4, e mais o 15, vai dar 75. Então, o ângulo formado entre esses 2 ponteiros aqui, das 3:30, é 75 graus. Vou anotar aqui para vocês não se perderem. 75 graus. O 75 graus, ele é um ângulo agudo, reto, obtuso ou raso? Podem falar. Agudo. É um ângulo agudo, né? Porque ele está menor do que 90, né? Então ele vai ser um ângulo agudo. Então a resposta que tinha sido dada aqui nessa questão
era um ângulo de 75 graus e também um ângulo agudo. Tá vendo? Essa questão aqui é a única questão que era assim, um pouquinho mais difícil, mas também não chegava a ser tão difícil, porque a gente tinha feito algumas questões aqui com essa coisa do metade do caminho que eu tinha falado para vocês. Olha, andou metade do caminho, o ponteiro não pula direto das 3 para as 4, ele vai andando devagarinho. E se está na metade do caminho, ele tem que estar na metade do caminho aqui para a gente também, né? Então ele andou, se o caminho todo é 30, né, do 3 até o 4, metade do caminho vai ser o 15. Beleza, foi. Agora essa outra questão aqui, que era também uma questão diferente, né, porque tinha um desenho aqui, estava falando, olha, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Esse pedacinho aqui que está aparecendo para a gente é um ângulo de 30 graus. Quanto que está faltando nesse pedacinho aqui que está em laranja, né? Então a perguntinha estava nesse aqui, ó. Qual que é o ângulo laranja que está aparecendo aqui? A maioria do pessoal acertou realmente que era 30 e está correto. É o 30 ali, né? Porque pensa, se aqui tem 90, esse pedaço tem 60, quanto está faltando? Está faltando 30. Então, beleza. Também o pessoal conseguiu resolver de maneira até bem fácil ali. Foi tranquilo. Fiquei bastante positivamente surpreso com o pessoal acertando essa questão. Mais alguma pergunta sobre os nossos exercícios que a gente fez aqui? Alguma dúvida? Ah, por que eu errei essa? Por que eu errei aquela? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Assim, ó, quem errou esqueceu de colocar duas coisas em vez de colocar uma. Aliás, esqueceu de colocar as duas respostas em vez e colocou só uma, ou esqueceu de nomear, ou em geral foi isso, assim, esqueceu de fazer os desenhos de forma correta. Vou enfatizar, numa próxima vez, quando a gente fizer prova disso, porque daqui a pouco vai ter uma prova desse capítulo, vocês vão precisar escrever com as letras de forma adequada. Se for maiúscula, tem que colocar maiúscula. Se for minúscula, tem que colocar minúscula. Não pode trocar a letra. Se é maiúscula, deixa maiúscula. Se é minúscula, deixa minúscula. Fala, Sofia. Você ia falar? Fala. Fala, Vitória. Onde está a nota que a gente tirou? Eu já encaminhei para vocês por e-mail ali. Tipo, liberei hoje de manhã. Ah, tá. Tá? Depois dá uma olhadinha ali no e-mail que eu já liberei para vocês, tá? Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Prof, Fala. naquela ali, desenhe 3 retas, uma paralela, outra concorrente perpendicular e outra concorrente oblíqua. Eu tinha desenhado ali as retas paralelas, tinha desenhado as 3 e tinha colocado o nome. Uhum. Tá, você colocou o nome dizendo que elas são agudas, obtusas e coisa, né? Mas você colocou as letras, Não. tipo a letra A, letra B, letra C ali nas retas? Não, eu tinha Então, colocado as não. retas ali, tinha colocado os nomes, tinha colocado as letras. Não, é que os nomes delas não é agudo. Você não vai chamar a reta de aguda, você vai chamar a reta de A. Não, eu não tinha escrito agudo, essas coisas, eu tinha escrito retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Então, esse não é o nome da reta, esse é o tipo da reta. O nome é reta A, reta B, reta C. Que foi exatamente o que eu fiz ali no exemplo, tá, ô Maria? Aqui, ó, no caso, ó. Tem que dar o nomezinho, nome. Aqui, ó, tipo, deixa eu voltar aqui, ó. Nome, tá vendo aqui, ó? O nome dela é reta B, o nome dela é reta A. O tipo dela é reta paralela. O nome dela não é reta paralela, é o tipo dela. Tá vendo? Tem coisas diferentes. Aí aqui, ó, reta C, reta D, reta E, reta F, tá vendo? O nome é o nomezinho dela. Tipo, você se chama Maria. Você é uma pessoa. Tá vendo? Tipo, a gente não pode confundir é como se fosse confundir o nome com a que grupo que a gente pertence. Ela pertence às retas paralelas. Ela se chama A. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver quem que escreveu ali. Quando tiver a prova, vai ter alguma questão do tipo de fazer no papel e colocar na foto? Ainda não sei, Duda. Talvez. Depende do dia. É porque assim, ó, se tiver alguma coisa para fazer no papel, isso demora um pouco mais, né? Porque tem que tirar foto, subir, passar para o computador. Às vezes isso é muito demorado para fazer e talvez no tempo da prova fica difícil de fazer isso, tá? Aí eu acho que eu vou tentar fazer algum esquema de fazer diferente dessa coisa de mandar a imagem, fica mais complicado durante a prova, tá?
Mais alguma dúvida, pessoal? As notas ali, a proporção entre elas, a gente trabalha com conceito, tá, Ana? Tipo, não é número. Eu estou até disponibilizando o número, mas é só dividir um número pelo outro ali, você vai ter um número, que aí você consegue ter o conceito. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Vamos lá, vamos continuar então com a nossa matéria aqui. Vamos lá para a página do livro. Cadê o nosso livro aqui? Fechei o livro? Ah, tá aqui, por aí. Vamos lá para a página. Deixa eu aumentar aqui, que o meu zoom ficou pequeno. Vamos para a página 161, tá? Abra um livro lá na página 161. A gente vai começar aqui os tipos de polígono. Vou escrever para vocês aqui, ó, página 161. Beleza, vamos começar lá então. Alguém, por favor, começa lendo ali os tipos de polígono pra gente? Posso ler? Pode ler, por favor. Tipos de polígono. Dependendo do número de lados e, consequentemente, de vértices e ângulos, os polígonos recebem nomes especiais. Vamos relembrá-los. Triângulo: 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Pentágono: 5 lados, daí ele quadrilátero, 4 lados. Hexágono: 6 lados. Octágono: 7 lados. Octágono: 8. Eneágono: 9. Decágono: 10. E coságono: 20. Vamos segurar um pouquinho aqui, ó. Se vocês repararem uma coisa, todos os nomes que tem ali, aliás, todos não, quase todos, tem mais ou menos o mesmo nome ali no final, né? Que é o gono. Então, aquela parte ali do gono significa linhas, tá? Então, quando eu falo pentágono, significa que ele tem 5 linhas para formar ele. Hexágono tem 6 linhas para formar ele. Os únicos dois que têm nomes extraordinários ali, que têm nomes diferentes, vão ser o triângulo, 3 ângulos, triângulo, e o quadrilátero, 4 lados. No fundo, a gente poderia também falar trigono, quadrigono, tá vendo? A gente poderia falar isso, ou tetragono, tipo, daria para falar dessa maneira? Daria. Seria praticamente a mesma palavra, tá? Só que a gente acabou se acostumando falando triângulo e falando quadrilátero, mas todos os outros polígonos têm essa terminação aqui igual. Vamos lembrar o que é polígono, tá? Polígono é uma linha fechada formada por segmentos que não se cruzam. Repetindo, vamos pegar onde é que está essa definição aqui, ó. Tarará, tem uma definição aqui de polígono, aqui, ó. Polígono é uma linha poligonal fechada simples. Ele bota aqui um monte de nome que não é igual ao que o professor falou. O que é uma poligonal? Poligonal é uma linha formada por segmentos de reta. Fechada é a mesma coisa que eu acabei de falar de ser fechado. O simples é a ideia de que não se cruzam. E essa definição está logo aqui em cima, tá vendo? Ó? Aí ele fala linha simples e linha não simples. Linha não simples significa a linha que se cruza, tá vendo? Ó? Não simples que se cruza. Então, beleza. Então, traduzindo o que é um polígono novamente, é uma linha fechada, formada por segmentos que não se cruzam. Se vocês quiserem anotar isso aí no papelzinho, anotar no caderno de vocês, é bacana, tá? Então, o polígono é uma linha fechada, formada por segmentos que não se cruzam. Bem simples, tá? É mais simples ali do que está escrito na definição do livro. Aí, a gente pode fazer agora alguns exercíciozinhos que são esses aqui da página 161, tá? Vamos fazer eles bem rapidinho ali, que são bem simples de fazer. Aqui juntar esse... Fala. Polígono é uma linha fechada do quê? Eu não ouvi. Uma linha fechada formada por segmentos que não se cruzam. Linha fechada formada por segmentos que não se cruzam. E quando eu digo não se cruzam, não se cruzam internamente, porque é claro que eles têm que se cruzar nas beiradinhas, né? Porque os vértices são encontro de dois segmentos ali que se cruzaram, né? Mas essa ideia de cruzar é cruzar dentro da figura, tá? Então, quando eu falo ali, a linha fechada formada por segmentos que não se cruzam,
não se cruzam dentro da figura, mas a gente não precisa falar dentro da figura porque entende que, né, o contorno aqui é o próprio segmento. Aliás, a própria figura, né? Ok, então vamos fazer esses exercícios aqui, ó, do 64 até o 67, aqui bem rapidinho de fazer, tá? Da página 61, e logo em seguida a gente continua. Dá tempo de fazer, a gente tem 10 minutinhos, é exercício ultra rápido de fazer, tá? Página 161, fazendo aí cada um no seu caderno. Fazer página 161. Agora eu vou mutar o meu microfone de verdade. Ok.
Antes de sair, antes de terminar a aula, minha mãe tem compromisso e não pode me deixar sozinha em casa. Tá bom, Gabi. Tchau. Tchau, tchau. Ah, não tem. No 66 está escrito quais tipos de polígono aparecem nos contornos das faces de cada poliedro, quantos são em cada tipo. A gente tem que falar sobre as faces do sólido geométrico. Isso, por exemplo, na A. Que figuras que aparecem ali? Que polígonos aparecem na face daquele poliedro? Triângulos e quadriláteros. Isso, muito bem. Quantos de cada? Aparecem 2 triângulos, né? Um em cima e um embaixo. E aparece mais 3 quadriláteros, né? 3 ali na face, faz a nossa caixinha ali. Basicamente isso, é bem simplesinho, tá? Vamos aqui já encaminhando os nossos minutos finais, que só faltam 2 minutinhos para terminar a aula. Deixa eu já explicar as coisas que a gente vai fazer. Isso daí vai ficar como tarefa para a gente responder amanhã. Então, amanhã eu vou começar a aula já perguntando para vocês. E aí, fizeram? Vamos corrigir? Aí a gente corrige, tá? Além disso, eu ainda não postei a atividade dessa semana para a próxima. Fiquem atentos, eu vou postar hoje ali, talvez eu não poste agora logo em seguida, talvez eu dê mais uma olhadinha nela de tarde ali, termine de fazer mais algumas coisinhas, e aí eu encaminho para vocês de tarde essa atividade, tá? A atividade vai ficar de hoje até terça-feira que vem para preencher. Reparem o seguinte, eu vou fazer o mesmo comentário lá na próxima folhinha, dizendo, olha, tem atividade para terminar, vai se terminar, ó, eu estou postando hoje, então não vai ser eu postar na terça-feira que vem, tá? Tipo, eu estou postando hoje, então fiquem bastante atentos, que a atividade entra hoje, fica até terça-feira que vem. E também não deixe para preencher no último horário, tá, pessoal? Ah, beleza, a gente tem aqui, amanhã vai ter mais 2 aulas ainda, amanhã de tarde, depois que a gente vê as 2 aulas ali específicas, provavelmente vai ter mais coisa que vai entrar nessa atividade, vocês já podem preencher. Então, não preencham a atividade hoje, deixem para preencher amanhã, depois da aula. Fala, Gilberto. Ô, prof, mas você vai deixar essa tarefa para um feriado? Feriado na segunda. Não, mas tem feriado. Vai virar com a terça. Hã? Vai emendar com a terça? Vão adiantar o dia dos professores. Ah, eu não estava sabendo, nem imaginava que ia ter na terça. Tudo bem, eu boto para quarta, não tem problema. Então, fica para quarta. Tá certo? Eu nem sabia que não ia ter aula na terça. Hoje vocês estão informados, hein? Eu nem sabia disso. Que bom. Beleza, então eu boto a atividade então para semana que vem, na quarta-feira, para não precisar entregar na terça, mas aquilo que eu falei, não vão deixar para fazer na terça de noite nem na quarta-feira de tarde, né? Já vão fazendo ali, encaminhando essa semana para deixar tudo certo. É só a página 161, né? Mais nada. Isso, hoje é só a página 161. Que dia da semana hoje? Hoje é quarta-feira, Luísa. Mais alguma pergunta, pessoal? Não perguntem os números da Mega Sena, porque eu não sei quais são eles, tá? Mais alguma pergunta? Fechou, né? Não. Então, até amanhã. A gente tem mais 2 aulas aí da nossa nova temporada, no novo cenário, tá? Tchau, tchau para vocês aí. Bom descanso, boas atividades. Tá? Amanhã eu vou descobrir o mistério do microfone também. Tchau. Tchau, tchau.